nós continuamos ao vivo aqui pela TV Evangelizar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O programa A Vida em Foco a partir deste momento, logo após o Terço de Jesus das Santas Chagas, que você pôde acompanhar para todo o Brasil. São mais de 2.170 cidades com a gente neste momento. Estamos via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. E a partir de agora a gente começa falando sobre saúde. Sabe que tem dois temas que acabam sendo os vencedores de todos os consultórios de psicologia: ansiedade e estresse. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão emocional. Minha primeira convidada já está aqui, ela que é consultora em bem-estar, Paola Giacomini, já fala um pouco sobre esse assunto com a gente. Também vamos falar no programa de hoje sobre a produção de energia e como que ela se relaciona com as mudanças climáticas no mundo. Também falamos sobre a cidade de Faxinal, aqui no Paraná, que ficou conhecida como a capital do tomate de estufa. Olha só que diferente, você vai conhecer comigo também. Tem muito mais para você, então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Então eu te convido a vir aqui comigo para a gente receber a nossa primeira convidada, doutora Paola Giacomini, que é consultora em bem-estar. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Carol? Muito obrigada pelo convite. Graças a Deus. E olha só, eu vou ter que puxar um assunto que, infelizmente, está no coração das pessoas, porque nós tivemos muito recentemente, ontem aconteceu um efeito, que tem a ver com isso que a gente vai falar, sobre estresse, sobre ansiedade, mas aquela professora que dentro de sala de aula foi agredida por uma criança, basicamente, né, gente? 12 anos. E a gente vai compartilhar com você o trecho de uma espécie de um desabafo que foi feito por uma pessoa que estava envolvida na situação. Te convido a acompanhar comigo. Porque isso é revoltante. Eu sou mãe de aluno, entendeu? Aquela professora ali, ó, que ele tirou a vida, era uma ótima professora, um exemplo, entendeu? Ela já era aposentada, mas ela tinha amor no que ela fazia. E ela deu continuidade, mesmo aposentada, ela deu continuidade no que ela fazia, no trabalho dela, e com muito amor. Entendeu? Então, a gente tem que começar a abrir, ó, os olhos, os ouvidos, tudo, a boca, tudo. Entendeu? E todos aí que tem pais, que têm filhos jovens, começar a dar mais atenção, olhar mais, ver o que os filhos fazem. É um desabafo, né? De uma mãe dizendo o que muitas mães talvez pensaram. Eu ouvi, minha roda de amigos mesmo. Peraí, o que acontece nessa família, né? O que acontece nessa estrutura familiar, os pais, essa criança? Porque é uma criança, 12 anos, para cometer algo tão estressante. Exatamente. E assim, as pessoas que mandam seus filhos para a escola, né, Carol, creem que essas crianças estão num ambiente seguro. Sim, né? A professora que foi trabalhar ali, já aposentada, como a mãe falou ali, ela trabalha por amor, achando que estava, e de fato estava servindo aqueles alunos com todo o seu amor, com toda a sua educação. Infelizmente, perder a vida dessa forma tão trágica, né? Sim, sim. Realmente é bastante preocupante. As famílias, infelizmente, cada vez mais estão disfuncionais. Acredito um pouco pela falta de diálogo, outro pouco pela falta de fé e de comunicação entre os familiares. Estrutura, né? A gente olha para o todo, né, também, porque é claro que aqui a gente não pode olhar com um olhar de julgamento, né? Sim. Apesar de ter muita dor envolvida, né? A gente não sabe o que estava passando, né? Exatamente. A gente não conhece toda a situação. Exato. Sabemos que provavelmente existe um sofrimento muito grande nessa criança de 12 anos que cometeu essa atrocidade, né? Não podemos passar a mão na cabeça, mas de fato ali também existe algo a ser olhado. Toda a estrutura da escola, enfim, é muita coisa para se pensar aqui. Para ser analisado tão rapidamente assim, né? É claro, aqui eu penso, como obra, a gente tem missão de interceder, né? Eu coloco em orações, coloco as famílias, eu tenho uma missão muito grande pelas famílias, tenho filhos, então a gente se deixa, a gente se envolve com uma situação dessa também, não é? Mas eu queria escutar um pouco de você, a tua experiência. Você é consultora em bem-estar. E aqui a gente está vendo
digamos, um lado do estresse que talvez seria você falar, é exagero isso, não é? Será que ele tem uma patologia envolvida? O que será mais que tem? Mas você acredita que o jeito como as famílias estão, como a sociedade está estruturada, a própria escola, tudo isso está relacionado ao estresse, está relacionado à ansiedade? Qual que é a tua visão sobre isso? Veja, Carol, eu não sou psicóloga, não posso falar do ponto de vista terapêutico. Eu acredito sim, pelo que eu vi a respeito da matéria, que existe uma patologia ali. E acredito muito que esses pais desse menino também estejam sofrendo tanto quanto as demais pessoas envolvidas, né? Mas falando um pouquinho sobre essa questão do estresse. Eu sou mãe de uma menina de 16 anos, né? Então ela tá naquela idade crítica da adolescência, muitas descobertas, né? Os hormônios à flor da pele. Mas o que aquela mãe falou ali na entrevista que me chamou bastante atenção? A gente precisa olhar para os nossos filhos. A gente precisa saber o que está acontecendo. Muito se fala hoje sobre a gente respeitar a privacidade dessas crianças e desses adolescentes. E eu até acho que a gente deva, mas existe um limite, né? Até pela própria segurança desses adolescentes. Porque a gente em casa, como mãe, não quer dizer que os nossos filhos vão atacar alguém, mas eles podem também estar sendo vítima de alguma coisa que a gente não tem esse conhecimento. Então, a partir do momento que a gente desenvolve o diálogo com essas crianças e com esses adolescentes no ambiente familiar, muita coisa pode sim ser evitada no meu ponto de vista. Em relação ao estresse que você falou, a gente está levando uma vida muito no automático, né, Carol? Sim. Cada vez mais. A gente não para pensar nas nossas prioridades. A gente só vai. Sim. E às vezes a gente esquece de se priorizar. Como eu atendo muitas mulheres, eu vejo muito isso nessa questão que reflete diretamente na autoestima e gera muita ansiedade. Entendi. Então você diria, por exemplo, que o estresse, ele seria um dos gatilhos para, de repente, algo mais sério, como uma ansiedade, por exemplo. Ele seria um começo ou não? Sim, ficar atento aos sinais, né? Por aí. Sim, porque uma vida estressante a gente tem, né? Contratempos a gente tem diariamente. Em várias situações. A gente precisa tentar entender, olhar para dentro da gente mesmo para saber até que ponto aquilo é só uma irritação por um contratempo que eu tive naquele dia, ou se aquilo vai se tornar crônico. Porque a partir do momento que se torna crônico, precisa buscar ajuda. Sim. E eu acredito que se tornar crônico não é esperar um mês passar, né? Isso eu sinto às vezes um descuido por falta até de conhecimento. Eu acho que esse tipo de conversa aqui ajuda. Porque, por exemplo, se você tem uma vida, sei lá, você tinha um ritmo de vida. De repente começa a ver que um dia tá estressada, no dia seguinte tá estressado, o terceiro dia tá estressada. Isso daqui tem um motivo e você está trabalhando nisso, ou você está deixando, mesmo com o motivo, isso te engolir? Porque motivos, muitas vezes, eles são reais. Sim, né? Com certeza. A gente não pode negar isso. Exato. Mas a gente também tem que lidar com esses motivos, certo? O que você diria? Como que você trabalha ali com as mulheres, né, como consultora de bem-estar, essa questão do estresse? Como um início ali de Eu trabalho muito a questão do autocuidado. Eu acho que a pessoa que ela tem uma autoestima desenvolvida, que ela se conhece, que ela olha para dentro dela mesma, ela vai se tornar uma pessoa mais segura, né? Uma pessoa com autoestima mais elevada. E uma pessoa com autoestima mais elevada, ela vai passar por problemas na vida, talvez de uma forma diferente com aquela pessoa que se sinta para baixo, rejeitada. Talvez o olhar que ela tenha sobre aquele problema tenha um aspecto diferente, né, de quem não desenvolve isso dentro de si. Então, como eu costumo falar para as mulheres, se priorizem 5 minutos por dia. Esqueçam um pouco ali que vocês estão gerenciando uma casa, uma família, e se deem esse direito. 5 minutinhos, passa um creme, faça uma maquiagem, faça uma caminhada, uma volta na quadra, sabe? Leia um livro. São atividades e atitudes simples, mas que tem que ter a mudança de comportamento. Sim, sim. E isso acaba desestressando também, não? Porque a pessoa, ela acaba... Aquele olhar que aquela moça falou, que você trouxe aqui também, o olhar para o outro, né? Entender o filho, a filha, mas o olhar para si também é importante, porque às vezes a gente não olha para si,
como que vai olhar para o outro? É aquela máxima, como é que a gente vai amar se a gente não se ama primeiro, né? Sim, exatamente. Então é nesse ponto que eu trabalho com as mulheres. E que tipo, você mencionou leitura, você considera um autocuidado? A leitura? É? Eu faço Fala isso mais, todos os dias. Fala mais sobre isso. Então, eu gosto muito de ler. Eu vou citar o meu exemplo, né? Sim. Então, assim, por mais que eu esteja num dia super cansada, que eu tenha chegado tarde em casa, eu não deixo esse hábito da leitura de lado. Porque ele é como se ele fosse ali um momento teu de relaxamento. Exato. Você já tem um gatilho mental ali. É o meu relaxamento. Eu só consigo dormir a partir daquilo depois que seja 5 minutos. Até porque, tecnicamente, você sai da tela, você força seu olho de uma forma diferente. Tem também essa relação, né? Muito. O celular é muito prejudicial para o sono, né? Sim. E a qualidade do sono afeta diretamente também nas questões de ansiedade e de estresse, né? E como a gente está o tempo todo ali na tela, como você falou. E as crianças também, né, Carol? As crianças cada vez mais cedo estão pegando no celular e estão deixando de brincar, estão deixando de olhar para o olho do coleguinha, de ter empatia, de escutar. Sim. E aí, infelizmente, várias situações decorrem disso. Sim. Vamos falar mais dos autocuidados, né? Que eu acredito que é uma linha ali para gerenciar o estresse, de alguma forma indireta, a ansiedade. Bom, você falou da leitura. Algumas mulheres acham que esse autocuidado tem a ver só com estética. O que você fala sobre essa parte física? Sobre a parte física, exatamente isso que você falou. A questão não necessariamente estética, né? Uma roupa, uma maquiagem. Isso é parte física, né? É importante também, ou não? Claro, cuidado capilar. E hoje eu tô com vontade de ir no salão, né? Quero sair com um cabelo de celebridade. Vai no salão, se permita, faça uma escova no cabelo, se sinta bonita, se agrade, né? Sim, isso é muito importante. Ter o momento, né? E são coisas tão simples, né? Sim, são muito simples. Que bom, muito bom conversar com você, tá? Te agradeço, obrigada, seja Carol. muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, até mais. Agora quero te convidar a vir aqui no cantinho comigo, que nós temos uma convidada especial hoje, Ana, da Produtos que Evangelizam. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, você, Carol? Tudo ótimo. Ficou muito bonito o teu cantinho aqui hoje, viu? Você viu? Especial, com esse né? tamanho de Santa Chagas aqui, olha que linda. Todo cuidado para trazer essa imagem aqui, né? Pessoal de casa, conhecer nossos produtos, Produtos que Evangelizam. Essa aqui tem o quê? Tem mais de 50 centímetros? 55 centímetros. Pode receber na sua casa essa linda imagem de Jesus da Santa Chagas, né? Quem tem um cantinho, uma capela, a própria igreja. Faz também, né? Exatamente, quem quiser. Pode tem estar gente que leva na paróquia, na né? paróquia, exatamente, né? E quem tiver altar menor em casa também tem outros tamanhos, as capelinhas, né? Quem estava assistindo o terço da Santa Chagas antes, temos o devocionário também para quem quiser acompanhar com a novena, com as orações, né? O terço e o terço do padre, né? O terço do padre. De Deus, que esse é o grandão, que exatamente, é o famoso terço do padre. É para ele não perder, gente, que daí ele pega, larga nos lugares, pega de volta. Mas temos as opções menores também, para quem quiser, né? Quem não gosta de terço muito grande. Sim. E o livro do padre, o lançamento, né? Nunca foi segredo. Já é mais vendido, já. Já é o mais vendido, campeão de vendas, né? Então, se você quiser receber aí no conforto da sua casa, produtosqueevangelizam.com.br, com as nossas revendedoras porta a porta de todo o Brasil também e as lojas físicas de Curitiba e Fortaleza. Sim, com certeza. Então, já corre para lá, produtosqueevangelizam.com.br. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Carol. Viu? Obrigada. Vamos para o nosso intervalo? Na volta a gente vai falar sobre a questão da energia e mudanças climáticas. Eu espero você. Jesus está te dando um grande abraço. Na Semana Santa, a noite de louvor é muito especial. Perdão, libertação e salvação para você e a sua família. No maior grupo nacional de oração, com a pregação inspirada e ungida da irmã Zélia. Você vai experimentar que é a presença de Deus. Padre Kleberson Evangelista. Volte a colocar o Senhor como centro da tua vida. E a linda voz de Davidson Silva, da comunidade Shalom. Amar demais que tudo que há aqui. Venha viver este forte momento de intercessão no Auditório Jesus da Santa Chagas, em Curitiba. Noite de louvor, especial Semana Santa. Eis que faço novas todas as coisas. Próxima segunda, 19h, transmissão ao vivo, só aqui na TV Evangelizar.
Feirão Noturno Aliança. De segunda a sexta, das 18 às 21 horas, móveis pela metade do preço. Sala, quarto, copa, cozinha. Tudo em até 36 vezes no carnê. De segunda a sexta, das 18 às 21 horas, na mega loja da Pracinha do Novo Mundo. Feirão Noturno Aliança. Móveis pela metade do preço. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir... Garanto e provo, ninguém vende por menos. É uma imensa variedade de tecidos para patchwork. São mais de 5.000 estampas de diversas coleções e as melhores marcas. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armariosnodari.com.br. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, instrumentos de comunhão, sinais visíveis da ligação entre Cristo e o povo. Aqui na TV Evangelizar você tem a oportunidade de conhecer mais sobre a missão que eles exercem, de ensinar, santificar e governar as dioceses. Programa Bispos do Brasil, estreia da nova temporada. Amanhã, a partir das 14h, aqui na TV Evangelizar. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil nesta terça-feira e agora a gente fala sobre energia, sobre impacto ambiental. Na verdade, o Brasil é um grande exemplo a nível mundial nessa questão de produção de energia elétrica, porque cerca de 83% da nossa energia é fonte renovável. E quando você olha ali para o âmbito mundial, mais ou menos 61% vem daquelas energia de fonte fóssil. Então é onde começa a nossa preocupação, né? Então deixa eu conversar aqui com o especialista, que é o Dr. Otacílio Lopes de Souza da Paz. Ele é geógrafo, doutor em geografia, professor da área de geociências do Centro Universitário Internacional. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Carol, tudo bem? Eu que agradeço. Uma honra estar aqui poder falar desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Importante, interessante, né? A gente olhar para o Brasil, ver como referência mundial nesse setor de energia elétrica, né? Como que você vê? Por que dessa posição do Brasil? É pela questão da fonte renovável mesmo ou tem mais coisa envolvida? Então, Carol, é uma questão histórica, né? Quando a gente olha, por exemplo, para países como Estados Unidos, né? Tá. Eles tinham o petróleo de forma muito fácil, acessível, ali próximo à superfície. Tá. Assim como países ali no Oriente Médio. Já o Brasil foi encontrar suas grandes reservas agora, nos últimos 40 anos, em que encontrou, e somente agora, com tecnologia disponível, a gente consegue extrair elas ali na plataforma oceânica. Porque está lá no mar, né? Exatamente. Sim. Então, de uma certa forma, a geografia do local colabora com isso. Exatamente. Tá. Então, o nosso país, por ser tão bem servido assim de recursos hídricos, né, tem os maiores rios do mundo aqui, faz sentido que nós temos desenvolvido a nossa matriz elétrica e energética a partir das fontes hídricas, né? Então, os rios que movem muitas nossas usinas. Tá. Itaipu, Belo Monte, são grandes exemplos nacionais. Tá, e você vê isso, por um lado, é positivo porque nós usamos dessas fontes renováveis. Qual que é o lado negativo disso? O lado negativo disso é que você coloca o nosso país numa questão de dependência dessa fonte, né? Tá. Vamos explicar melhor assim. Tá. Se você, num cenário de mudanças climáticas, em que você tem alteração no regime de chuvas, o rio precisa da água para ele ter sua vazão, para rodar a turbina, para gerar energia. Ou seja, o risco de ficar sem energia elétrica existe. Exatamente. Uma vez que você tem aumento do desmatamento, alterações no regime de chuva, eventos de seca prolongado, você tem uma diminuição do potencial de produção de energia. A gente observou isso nos últimos anos, né, com a bandeira tarifária modificada, muitas pessoas viram sua conta de energia subindo cada vez mais, muito porque as hidrelétricas não conseguiam produzir. Então teve que acionar as termoelétricas, que vão utilizar carvão, gás, entre outras fontes fósseis. Tá, entendi. Tá, mas e como que funciona então esse equilíbrio dentro de um país? Porque se a gente fosse, igual você falou, mencionou outros países que estão ali já na dependência histórica do petróleo, eles não passam por esses momentos de escassez, pelo menos não por enquanto, né? Porque a gente sabe também que é algo que uma hora acaba, não? Mas o Brasil, essa dependência da água, existe um plano B, digamos, que o Brasil já usa, até de repente
como aprendizado do que já passou por secas e tal? Porque isso também é cíclico em termos de ambiente, não? Olha, teoricamente sim, mas na prática a gente tem visto que não. Então, um regime de chuva, a gente não deveria ter seca em regiões assim muito úmidas, a gente encontrou nos últimos anos. Eu vou dar um exemplo assim, todo mundo imagina um globo terrestre. Tá. Nós temos desertos no Chile, tem deserto ali numa parte da África, Namíbia, Tá. e tem deserto lá na Austrália. Tá. Nós aqui, o Paraná, não temos um deserto, Certo. porque nós temos uma Amazônia. Sim. Uma Amazônia que manda a evapotranspiração para a atmosférica e assim essas correntes de ar trazem essa água para cá e chove aqui e abastece as bacias do Rio Paraná, por exemplo. Certo. Uma vez que você não tem mais esse ciclo, uma vez que você afeta esse ciclo, o regime de chuvas abaixa e você tem um problema de deficiência energética, né? Você pode vir a ocorrer. Entre outros impactos que poderiam afetar as grandes usinas. O Brasil ele tem assim até uma importância bem interessante na produção de energia a partir do sol, né, com os painéis solares, mas é como se isso produzisse 100, enquanto que as hidrelétricas produzem 1000. Entende? Muito discrepante, né? Tá. E se você tira o potencial hidrelétrico e o potencial fotovoltaico, não sobram muitas opções. Então você coloca... Mas isso é por falta de tecnologia ou não? Não, é mais pela questão da configuração da nossa paisagem mesmo, né? Nós poderíamos... A questão solar não é uma opção ainda... você entende como ótima no Brasil? Não, ela é uma opção muito, muito boa, Tá. incrível, a tecnologia tem avançado, Tá. só que ainda resta uma questão de investimento, a questão de disseminação dessa tecnologia como um todo, Tá. investimentos públicos, né? O Brasil ele ficou numa posição muito confortável por muito tempo na questão hidrelétrica mesmo, né? Só que vendo que tem esse risco atrelado, é importante que a gente diversifique a nossa matriz, além, claro, de proteger o que nos resta ainda de vegetação, né? Então, e é interessante você trazer esse tema, porque, por exemplo, historicamente o Brasil realmente não teve muitos episódios de problemas de falta de chuva, com exceção de algumas regiões, por exemplo, o Nordeste, mas aí que já é o esperado, né, pela região. E recentemente tem se falado nisso, acredito que por causa da última estiagem, e agora a gente está vendo um pouco do inverso, né? Porque tivemos vários casos de alagamento sul, né? Paraná, Santa Catarina, São Paulo, também até no Nordeste teve esses casos de excesso de chuva. Isso também é um problema ou não para as hidrelétricas? Sim, certamente é um problema. alguma barreira, né? Ou não? Não, certamente é um problema. Tudo isso que você comentou agora, Carol, é tudo fruto das mudanças climáticas, não é? Muito tempo o pessoal utilizava o termo aquecimento global, mas isso poderia associar muito a questão só do calor. Mudança climática é um frio extremo. Um veranico, um invernico que acontece e você tem esse problema, né? As secas extremas, inundações, deslizamento, tudo isso que já acontecia de uma forma natural, mas que agora vem acontecendo de forma cada vez mais frequente. Então você tem uma aceleração desses processos e isso gera cada vez mais riscos à nossa sociedade. A gente poderia imaginar uma inundação como risco direto, mas agora a gente está vendo que as hidrelétricas podem estar também dentro desse pacote de riscos. Olha só. E qual é o pensamento para evitar esse tipo de risco? Olha, na minha opinião, o Brasil, em função desse exemplo que ele é para o mundo, ele devia adotar essas políticas de preservação, de proteção da Amazônia, sobretudo, e de outros biomas brasileiros, como o Cerrado, como a Mata Atlântica, como pauta prioritária. Não mais como um programa, assim, de um governo ou de outro governo, mas como um programa do Estado brasileiro mesmo. A proteção do meio ambiente, a continuidade nesses acordos climáticos para proteger a nossa matriz elétrica e energética. Uma vez que a nossa indústria, a nossa agricultura precisa disso. Eu estou falando aqui de uma sustentabilidade, tanto do ponto de vista ambiental, como social e econômico. Então tudo assim, eu acredito muito que é possível a gente ter sim essa grande harmonização de interesses, sabe, Carol? Tá, mas deixa eu só entender uma coisa técnica aqui. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão que você está falando climática, né? Quantos anos leva, por exemplo, para a gente ter uma consequência direta da geografia do local sobre uma sociedade, sobre o clima, por exemplo? Perfeito. A gente precisa lembrar do conceito de clima e tempo. Tá. Tempo é esse estado momentâneo da atmosfera. E o clima é a sucessão dos tipos de tempo. Então a gente tem um padrão. Naquela região é comum, nessa época do ano tá frio ou chover. E isso a gente já percebe, né? As pessoas mais antigas comentam, nossa, já não é mais um outono como antigamente. Isso já é fruto da mudança climática. A gente pode dizer aí um recorte de 30 anos. 30 anos é uma média interessante para a gente analisar a mudança de clima mesmo, né? Claro que a nossa série histórica de dados, ela vem desde 1900 aqui no Brasil. Tá. Mas a gente já observa essas diminuições de vazão e também aumento médio da temperatura, bem como as ondas de frio e seca. Tá, 30 anos. Então a gente está falando, o que a gente está colhendo hoje, a gente plantou há 30 anos atrás. Um pouco por aí, né? Exatamente. Então a gente está falando de um longo prazo de 30 anos, né? Exatamente. Tá.
Porque assim, às vezes a gente fala, eu entendo o teu ponto de vista, né? Você é um estudioso da área, mas é que às vezes a gente está falando de uma coisa que vai resolver daqui 30 anos, e talvez seja um caminho. Mas pensando assim, tá, já temos hoje uma situação acontecendo. Como que deve ser o olhar para a sociedade mesmo? Como lidar com essas questões que estão surgindo de clima e tal, que estão ameaçando de fato a energia no Brasil? Olha, o passo que eu acredito muito é investimento em educação, certo? A formação de novos profissionais para pensar nessas propostas, né, de conciliar os diferentes interesses, como eu falei. Então, acredito que a adoção de soluções verdes, soluções baseadas na natureza, intervenções que conciliem tanto o interesse social quanto o interesse ambiental seja um caminho bem interessante. Eu acredito muito, assim, tem um caso bem interessante de um rio que eu estudei ali no litoral do Paraná, que ele ali estava totalmente devastado, né, pela prática ali de cultura de búfalos, né? E em prazo de 10 anos ele conseguiu recuperar suas curvas sozinho, sem nenhuma intervenção. E isso mostra o poder de resiliência da nossa natureza. Então, eu acredito muito que a gente tem que investir em estudos, entender como funciona melhor o nosso ambiente e tentar conviver. Porque até o momento não existe outra casa, é essa casa que nós temos, né? Quando a gente olha para países, por exemplo, como Estados Unidos, né, que você mencionou, como que é a questão da energia elétrica lá com eles? Você considera que é uma energia estável, que eles conseguem manter essa sociedade em cima da energia fóssil? Olha, acredito que seja uma sociedade altamente instável do ponto de vista energético, né? Tanto é que muitos conflitos... Porque a impressão que dá é que eles não têm essa instabilidade. Não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho... Não, muito provavelmente não. Muito em função também dessa diversidade muito grande de fontes de energia. Lá eles têm muitas usinas nucleares, as termoelétricas. Então, praticamente cada cidade lá tem uma fonte diferente, né? Então, elas vão investir de formas muito distintas, né? E como bem colocado, né? A gente tem muitos conflitos que são motivados por essa questão, tudo pela energia. Aqui no Brasil nós temos um ponto muito privilegiado, né? E claro, também não estou dizendo que a energia nuclear, por exemplo, ela é ruim. Hipótese nenhuma. Existe a forma de você usar. Tem um país lá, a Armênia, que a maior parte da energia da Armênia é da fonte nuclear, um único gerador. E como você vai dizer que não para um país que não tem outras opções? Né? Nós ainda temos nossas opções, temos que cuidar dela. Sim. Eu tenho a impressão, eu não sei, mas eu não sou da área, eu tenho a impressão que às vezes a gente explora a natureza de uma forma equivocada para o uso de energia. Me dá a impressão, por exemplo, que os Estados Unidos está num caminho de energia elétrica, apesar da gente ser referência, né, como o Brasil, por fonte renovável, mas me dá a impressão que eles não têm tantas oscilações do clima que impactam diretamente a energia, ou seja, nós realmente estamos dependentes da natureza nesse sentido. Será que é o único caminho? É uma questão, né? Será que é o único caminho? A gente tem que só contar com isso por causa da questão geográfica ou a gente tem que pensar de uma forma mais inovadora? Não sei, é só uma questão para a gente colocar, nem peço que você responda, né? Não é por isso, é só para a gente pensar. Mas olha, agradeço a tua presença, viu? Deixa eu deixar aqui o seu contato lá no Instagram, aparece aí para você para mais questões também. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Agora eu quero fazer um convite para você vir comigo peregrinar. Já pensou você sair daqui de Curitiba? A gente, dia 19 de junho, sairemos em grupo e iremos rumo a Salvador, capital baiana, para que você possa conhecer este lado não só histórico como católico de Salvador. E também vamos mergulhar na vida de Santa Dulce dos Pobres. Eu saio com o grupo no dia 19, a gente retorna no dia 24 para Curitiba e você é minha convidada, você é meu convidado e pode pegar mais informações aí por esse telefone que está aparecendo. É o telefone da Libermundo que está cuidando de todos os detalhes do roteiro para que você possa de fato ter uma experiência, entrar em cada igreja e fortalecer de fato a tua fé através desse momento que nós estaremos juntos em grupo. 41 999650377. A gente vai para um intervalo rapidinho. Na volta nós vamos falar sobre o tomate em estufa. Tem até uma capital aqui no Brasil conhecida como esse do tomate de estufa. Eu volto já. Atenção, amantes da boa música! Preparados para a grande estreia da TV Evangelizar? Então, anotem na agenda, porque neste final de semana, o programa Vozes chega para encantar os seus ouvidos e te apresentar 2 talentos da música católica.
Sábado, dia 1º de abril, vamos conhecer a musicalidade do Padre Duda, missionário redentorista de Alagoas. No domingo, o palco é todo dela. Irmã Janete Silva, da congregação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres, em São Paulo, capital. Vozes, Mostra Nacional de Música Católica. Estreia neste final de semana, sábado e domingo, às 9 da noite, só aqui na Evangelizar. Apoio Cultural, Peregrina Brasil Turismo e ActiNutri. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Que tal usar a criatividade para fazer laços delicados e super na moda? Para isso, você precisa de fitas de qualidade e muita variedade. São diversas estampas e acessórios que você só encontra aqui, no Armarinhos Nodari. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Seguindo os passos de Jesus, vamos viver com fé e esperança a Semana Santa. Aqui na TV Evangelizar, você confere uma programação especial para rememorar a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Missa de Ramos, celebração de lava-pés, guarda do Santíssimo, Sexta-feira da Paixão, procissão do Senhor Morto, música sacra com a Camerata Antíqua, Vigília Pascal e Santa Missa no domingo de Páscoa e da ressurreição do Senhor. E muita oração e penitência para se preparar para a Páscoa. Participe das celebrações com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo, do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. E acompanhe as solenidades presididas pelo Papa Francisco, direto do Vaticano. Na Semana Santa, você é nosso convidado para esta programação especial, repleta de fé, amor e esperança. Aqui na TV Evangelizar. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco nesta terça-feira e durante esta semana você tem um compromisso com a gente aqui na TV Evangelizar, hein? Um compromisso de amor a partir das 7 horas da noite na sexta-feira, dia 31, essa sexta-feira já com o Padre Reginaldo Manzotti, onde nós estaremos juntos em oração, mas com um propósito maior. E o propósito dessa vez é que você pratique a caridade. De que forma que nós vamos praticar juntos essa caridade? Através da doação de alimentos que você vai fazer de forma muito segura pelo Pix, que é o CNPJ da obra Evangelizar. E com a sua doação, nós vamos comprar alimentos em todo o Brasil e distribuí-los. Então é a forma de você praticar de fato essa caridade que pede a nossa fé, inclusive, e que é um dos carismas da obra Evangelizar. E você, como associado ou sem ser associado, querendo participar com a gente, você vai poder acompanhar a partir daqui, ó, da TV Evangelizar, na íntegra, ao vivo, às 7 horas da noite. Anota aí, dia 31 de março, na sexta-feira, com o Padre Reginaldo Manzotti. Compromisso de amor. Agora, quem tem um recado para você é a Poliana. É com você, Poliana. Obrigada, Carol. Uma excelente tarde para você que nos acompanha. Já começa com uma frase. Já dizia aquele velho ditado, que é sempre melhor a gente prevenir do que remediar. Mas a grande maioria de nós, grande maioria, hein? Duvida aí na sua casa você ter alguém que vai se prevenir, a não ser que a gente já vai tratando o problema. A grande maioria de nós deixa o tempo passar, o problema chegar, ele estaciona, aí a gente vai tomar uma atitude. E eu quero convidar você, nessa tarde, tomar aquela atitude que muitas vezes falta e você está sempre protelando, esperando o momento certo para virar seu cartão, o desconto, quem sabe um presente diferente. Eu quero que você, nessa tarde, identifique quais são os problemas que você tem hoje de saúde. É pressão alta? É diabetes? São as dores crônicas? Aquela dificuldade para você se movimentar? Ou é tudo junto? Tudo junto e misturado, Poliana do céu, não sei mais o que fazer porque o médico, tá me dando puxão de orelha.
Se você tem Ora Pronobis em casa, um pezinho de Ora Pronobis, a senhora já pode sentir a diferença dessa planta. Agora, se você não tem, não conhece, eu convido você a adquirir em alta concentração, uma única planta. E ela vai trazer para você vários benefícios que vão agir de formas diferentes no seu corpo. Porém, de várias maneiras, você vai sentir a diferença desse tratamento. Começando por eliminar o excesso de açúcar, fundamental para você que sofre com diabetes. Se você tem diabetes, tem má circulação, tem inchaço, vai diminuir também. E claro que o açúcar inflama nosso corpo. Então a gente vai diminuir também esses processos inflamatórios que muitas vezes causam as dores insistentes. É dia e noite sem parar, aquela dor latente. Todo dia, lembrando a senhora que tem um problema de saúde, dona Maria. Eu tô aqui para lembrar a senhora que tem Ora Pronobis aqui, ó, com promoção especial, tem desconto, tem 2 presentes. Você vai levar semente de uva, poderoso antioxidante. E também tem ação anti-inflamatória, viu? Tudo isso para que a senhora sinta mais qualidade de vida no seu dia a dia. Sua porta água benta vai também. São 2 presentes na compra hoje da sua Ora Pronobis. Pague em 10 vezes sem juros. Tem desconto especial para as 10 primeiras ligações. É correr agora e aproveitar no 0800 602 8022. É com você, Carol. E você já ouviu falar do tomate de estufa? Olha só, tem uma cidade aqui no Paraná que ficou conhecida como a capital do tomate de estufa. Inclusive, a equipe da TV Evangelizar foi até lá, cidade de Faxinal. Por quê? Porque eles são a única cidade certificada com a produção do tomate orgânico. Inclusive, eles fazem um trabalho de diversificar culturas para que eles possam produzir ainda mais desse tomate de estufa. Acompanhe comigo. Faxinal, município da região norte do Paraná, ficou conhecido como a capital do tomate de estufa. As condições climáticas sempre foram favoráveis para o cultivo do fruto. É o clima e o modelo de estufa que o pessoal desenvolveu, né, que é uma estufa barata, né? Aí os produtores aprenderam a cultivar o tomate, né? E tem bastante empresa também que dá assistência, tem o IDR também, né? Aí acabou... Todo agricultor familiar que tem propriedade pequena foi para a estufa porque ocupa uma área pequena, né? E a renda é grande, por área é grande a renda, né? Hoje, a produção sofreu uma queda, mas ainda é considerada alta para a região. São cerca de 200 hectares de estufas e 2 safras por ano, com uma média de 14 mil toneladas em cada uma. Seu Luiz e seu Flávio são 2 dos quase 200 produtores da região. Depois de 20 anos produzindo de forma tradicional, há 5, seu Luiz decidiu migrar para o cultivo orgânico. Hoje, a propriedade de 2 alqueires e meio é a única certificada no município. No convencional, a gente usava bastante inseticida, né? Fungicida, coisa era bastante a quantidade. E no orgânico, não. No orgânico, com 2 produtos, eu consigo tirar o produto igual ao convencional. Na última safra de 2022, eles colheram na propriedade 7.700 quilos de tomate, mas no início de 2023 precisaram interromper a produção. Por conta de uma praga de solo que comprometeu a raiz das plantas, agora os agricultores estão diversificando a cultura com o milho. É uma forma de preparar o solo para o tomate que será plantado em julho. A gente resolveu plantar milho, né, milho doce, né, para fazer uma rotação de cultura devido ao ataque de praga de solo, né, que é a principal praga, que é o nematóide. Aí o milho a gente sabe que vai combater o nematóide, vai quebrar o ciclo, né, do nematóide, vai diminuir um pouco pelo menos a praga daí. O tomate sempre foi o carro-chefe, mas por aqui também são cultivados maracujá, abobrinha, mandioca, repolho, cebola de cabeça, abóbora comum e cabotiá. Tudo orgânico. Boa parte vai para Curitiba, outra é destinada ao programa da merenda escolar e uma outra é comercializada na cidade. A produção orgânica é um diferencial, de baixo custo, já que não utiliza agrotóxicos e outros defensivos químicos e que tem lucro garantido. O orgânico é melhor porque está com 30% a mais e, como falar, a estabilidade no preço. Você começa a colher até o final, quase que mantém o preço.
E não é só Faxinal que tem coisa boa, viu? Tem outra cidade que fica aqui perto de Curitiba, Piraquara, região metropolitana. Ali eles têm um tanque gigante de tilápias. Você que gosta de peixes, vai gostar dessa matéria. Veja ali comigo. A tilápia é um dos peixes mais consumidos no mundo e é a espécie mais cultivada no Brasil. O destaque fica com o estado do Paraná, que produz 188 mil toneladas por ano. Um crescimento que tem levado os piscicultores a buscarem formas de otimizar ainda mais os resultados. Em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, um novo método tem chamado a atenção: a criação de tilápias em tanques. Ideia do Edson, que quis inovar o processo. Normalmente o cultivo era feito em caixa d'água, né? A caixa normal de água, né? E nós pedimos essa adaptação desse sistema. E a ideia foi crescendo, né? Foi crescendo e isso aqui acabou se tornando uma cooperativa de ideias. Porque cada pessoa que veio visitar o nosso sistema e que gosta da piscicultura foi dando uma ideia. No local foram instalados 14 tanques, 8 com capacidade para 40 mil litros de água e 6 que comportam 100 mil litros. O grande diferencial é poder criar tilápias em regiões mais frias, uma das maiores dificuldades dos piscicultores. O grande obstáculo nosso aqui da grande Curitiba realmente é o frio. Hoje a estufa ela mantém a temperatura da nossa água. Nós não precisamos hoje de nada de biocombustão, nem um sistema alternativo para esquentar essa água do sistema. Por cautela, nós estamos criando um sistema de aquecimento de água, então não vai ter biocombustão, não vai ter queima de madeira, o gasto energético vai ser muito reduzido, né? Esse método garante uma produtividade muito maior, enquanto na forma tradicional são apenas 4 peixes por metro cúbico de água, aqui é possível colocar 55 peixes no mesmo espaço. Nós temos hoje 85 mil tilápias dentro do sistema. O projeto é para tirar dentro desses 14 tanques 10 mil quilos por mês. O gosto da tilápia é totalmente diferente porque ela não tem contato com barro, com lama, com agrotóxico, com nada, né? Mas o sistema também permite a criação de outras espécies. Nós temos 2 tanques aqui também que tem dourado, temos o pintado, nós temos o tambacu, temos o pacu e temos uma espécie muito rara aqui no Paraná que é o pirarucu. Então pode ser uma boa alternativa para que o governo estadual também crie esses peixes, né, e solte nas grandes bacias aqui do Paraná. E o melhor, além de viável, o método é 100% sustentável. Nós conseguimos decantar as fezes da tilápia, nós separamos ela da água, transformamos em um adubo sólido, né? E também nós usamos também para movimentar os motores aqui do sistema energia solar. Nós temos aqui hoje 1.300.000 litros de água em 14 tanques. 70% dessa água ela veio de cavas de areal e 30% nós abastecemos com um poço artesiano nosso aqui mesmo. A gente só trata dessa água no sistema de decantação e essa água ela volta para o tanque, né? Ela fica recirculando para o tanque, ela nunca sai do sistema. Em menos de um ano, o Edson está provando que a criação de peixes em tanques é possível. Mas o que ele quer mesmo é compartilhar o conhecimento e ajudar outros piscicultores. Que esse projeto, né, ele não fique restrito aqui à nossa região de Piraquara, né, que ele possa ser difundido em outras regiões. Todo piscicultor, ele sofre com frio e que esse sistema ele possa servir como uma unidade de referência, que não fique só para nós essa experiência, que ele possa ser levado para outras propriedades, para que outros piscicultores possam ter essa experiência. E amanhã temas interessantes para você aqui no programa Vida em Foco. Fibromialgia, mas do ponto de vista psicológico, qual que é a importância de um acompanhamento desses? Também falamos sobre o sono e a importância dele para a sua saúde. Então você não vai perder, né? Eu espero você aqui às 3h30 da tarde. Um beijo, fica com Deus e continue na nossa programação.